Estamos de volta com a terceira e última parte do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Agora são 11 horas, aliás, 12 horas pontualmente 9. O diretor olhou aí, não gostou, deu. Tá bom, volta ao normal. Bom, boa tarde para você, né, que nos prestigia todos os dias aqui no RB Notícias. Recebendo pela primeira vez aqui uma liderança nacional, nordestino, Severino Alves. Severino, em alguns momentos a luta de vocês não é confundida com o MST? Há um diálogo entre os dois movimentos? Assim, teve um tempo já que pela semelhança das siglas havia uma confusão política maior. E pelo formato também da luta ser também por moradia, o MST luta não só pela moradia, mas luta pela produção rural, né? Nós lutamos pela moradia nos centros urbanos. Algumas vezes se confundiu. Mas ao bem da verdade, Muniz, nos últimos anos o MTST tem crescido bastante. Nós estamos em 12 capitais do país. É um movimento mais jovem que o MST, né? É mais jovem que o MST. Nós temos 23 anos, vamos fazer 23 anos esse ano de existência, estamos em 12 capitais. E a pujança do movimento em São Paulo, a capacidade de botar 30 mil pessoas na rua, a luta pela moradia em outras capitais. Aqui em Rio Branco já existe de fato direito, não? Não existe ainda, mas vai existir. A nossa vinda para cá é para tentar construir, temos andado hoje de manhã, inclusive com os companheiros que estão aqui no estúdio, o companheiro Olavo, o companheiro Valdir, o companheiro eu dei um giro pela periferia da cidade já para tentar identificar o que a gente pode contribuir enquanto movimento a pautar a luta por direitos e a luta pela moradia no Estado. Evidentemente que a violência também assusta todos nós. E assusta vocês também. E aí? O problema da violência é o problema de Estado, né? Enquanto o Estado brasileiro não... Um pai de família não ter uma casa para morar com a família não deixa de ser um ato violento do Estado para com ele. É um ato não só violento, é um ato abusivo, porque mexe na dignidade humana, mexe nas condições naturais de trabalho. Quem não tem casa não consegue trabalhar, quem não tem casa não consegue ter dignidade, ter família, não consegue ter espaço. Não tem um endereço fixo. Não tem um endereço fixo. Isso é uma realidade que nós temos que combater. Se a gente quer construir um país desigual... Não parece nenhum daqueles pressupostos para a concessão de um alvará de soltura, um relaxamento de prisão. O cara não tem nem endereço fixo? Não, esse é para o lado, mas não é só para isso. O acesso básico, por exemplo, os correios nas periferias brasileiras, eles não chegam, porque não tem CEP, não tem identificação, endereço. Inclusive, as prefeituras que deveriam ter uma política de regularização fundiária, que é pegar as propriedades que não estão ainda definidas em nomes dos novos posseiros e estabelecer uma regularidade nesse sentido, atrapalha esse processo. Você não tem a dignidade de ter uma conta do seu cartão de crédito ou de seja o que for, chegando na sua casa. Isso é uma realidade que nós precisamos combater. Aqui na região norte, Severino, além de Rio Branco, qual a outra capital que não tem ainda movimento? Nós estamos investindo num processo de crescimento no norte, para ser sincero. Nós estamos em Roraima, temos uma construção importante lá, tem uma organização, inclusive, já inauguramos uma cozinha solidária de lá, de Roraima, mas o norte é uma das regiões do país que a gente ainda não tem um crescimento importante. Estamos agora especulando a possibilidade de ir para o Pará e para Belém, está meio que encaminhada, estamos vindo aqui no Acre para consolidar isso, para crescer essa luta também aqui no norte do país. Claro, Severino, que a questão da habitação é muito mais voltada ao governo federal, mas os governos estaduais, as prefeituras, querendo, podem também fazer alguma coisa. O governador já se movimenta nesse sentido. O prefeito Tião Bocalon anuncia aí também casas populares em breve. Isso faz com que a gente possa sonhar com um novo amanhecer, um novo dia? Eu não conheço a realidade concreta daqui, mas a realidade que a gente defende é que o poder público estadual e municipal ele não tem como estar ausente desse processo. Não tem como só esperar. É claro que o aporte na distribuição da federalização brasileira vai mais para a União, e não tem discussão sobre isso, mas o poder público municipal e estadual, eles precisam construir políticas públicas. E se os recursos são mais escassos, nós temos um mecanismo, as pessoas elas têm capacidade e disposição de construir mutirões. Então, a regularização fundiária, só para você ter noção, Muniz, é uma das pautas que nós temos, que é só você dar titularidade de propriedade a quem tem posse já
Tem gente que está há 40 anos, 50 anos morando no solo, tendo uma construção de sua casa e não tem um documento. Aí chega a especulação, chega a grilagem na área, toma propriedade e as pessoas ficam nessa realidade. Isso não é uma realidade interior e antiga, isso é uma realidade concreta do Brasil atual. Nós temos uma série de exemplos vividos por nós, nas capitais, de comunidades que foram removidas porque estavam há 30, 40 anos e não tinha regularidade fundiária. Houve processo de grilagem cartorial, houve processo de tentativa de lavar o nome para outra pessoa e as pessoas perdendo a moradia. E a indigência começa a ser uma realidade mais concreta no país, o processo do déficit habitacional aumenta e com isso a gente acaba não construindo o país justo que a gente quer. No momento, eu acho que os movimentos deram uma parada. Certamente voltará em breve. Mas, vez por outra, a gente tem aqui ocupações. Muitos chamam de invasões. Como é que o movimento encara esses manifestos e de que forma eles podem ajudar? O movimento pode ajudar? Então, na luta pela moradia, Muniz, nós temos várias vertentes. Temos várias maneiras, várias possibilidades. Desde lutar pela regularidade fundiária, que eu falei, desde proteger uma área que está sendo ameaçada de remoção, a fazer as ocupações que você colocou. E a gente usa esse termo ocupação porque as ocupações são fruto de uma realidade, de uma ausência de exercício de direito que não foi cumprido pelo proprietário que não fez a função social. Mas o proprietário da área, o proprietário normalmente chama os invasores. Chamam, mas a Constituição chama ausência de função social da propriedade e direito do Estado de desapropriar. O Estado não faz. A gente sabe que as forças políticas dentro do nosso sistema, elas impedem um Estado também mais social. O mecanismo do povo em se organizar em movimentos e fazer a ocupação é um mecanismo de pressão política. É um mecanismo que o mundo sindical usa na sua luta pela categoria. Você mesmo estava aqui entrevistando um companheiro que era de uma categoria, estava início do processo de greve. Os movimentos de moradias, eles ocupam como mecanismo de visibilizar a luta e de mostrar que tem uma realidade que precisa ser governada, precisa ser organizada, que é a luta por direito da moradia e o Estado precisa garantir. Você e outros líderes do movimento sonha com algo diferente nos próximos anos, em termos de moradia, construção de novos apartamentos, casas populares? Muniz, nesse horizonte que nós estamos, da atual conjuntura brasileira, é difícil sonhar, mas nós do movimento trabalhamos dia e noite para que essa realidade seja superada eleitoralmente com esse governo, porque a gente acha que é um governo que não tem nenhum compromisso social, mas também é uma realidade que a gente tenta alcançar, Muniz, através da nossa luta diária e constante. Os movimentos de moradia, e é por isso que estamos chegando no Acre, ampliando a luta pela moradia no país, porque nós acreditamos que não tem como a gente superar esse estado de indigência, esse estado de dificuldades, de ausência de direitos, de lesão aos indivíduos, se não for pela conquista de direitos. Então, nós acreditamos muito que nós vamos ter um país, e por isso que nós disputamos esse país, fazemos luta social, organizamos as pessoas, nos posicionamos politicamente nas pautas nacionais, porque acreditamos que esse país é possível ter um horizonte futuro diferente. Vocês classificam o aluguel social como uma conquista do movimento? A gente acha que ele é um paliativo, que ele pode ser um instrumento que, se for bem contemplado no valor, ele pode acolher o período de que a habitação fique pronta. Entendi. O problema é que no Brasil tem sido invertido, né? Vocês não querem que isso vire regra? Vire regra, mas o problema é que o Brasil virou regra. E essa é a realidade constante nas cidades brasileiras todas, além de ser valores inexpressivos, né? Uma realidade, por exemplo, feito Recife, vou dizer que é o estado, a cidade onde eu venho, o estado onde eu venho, lá o auxílio moradia é R$200. R$200 não conseguimos morar em lugar nenhum na realidade urbana. E isso é a realidade nacional. Se você pegar os números, são gritantes, assim. E a gente acha que isso não pode suprimir a necessidade da construção habitacional, da solução habitacional. O aluguel não pode, o aluguel moradia, o auxílio moradia, como
chamam diferentemente em cada lugar, ele não pode ser suprimido pela solução habitacional, que é a construção de moradias. A pergunta a seguir não tem muita coisa a ver com a nossa conversa, com o nosso foco, mas é importante ouvir a tua opinião sobre isso. A questão da violência, sobretudo a violência urbana, ela acaba dividindo opiniões de vários especialistas, seja os assistentes sociais, os cientistas sociais, enfim. Há uma corrente muito forte dizendo que uma coisa está ligada à outra, ou seja, a violência, na verdade, é um efeito e não uma causa, um efeito da miséria social. Você pensa assim também ou algo diferente? Não tem como não pensar. Não queremos dizer aqui que os pobres são violentos. Não é isso. É que o meio em si acaba propiciando tudo isso. Tá? São as condições estabelecidas das vidas das pessoas. Não tem uma dinâmica, não tem um processo natural, né? Porque se é pobre que vai ter violência, porque as maiores violências estão, inclusive, encasteladas nos grandes gabinetes. Isso é importante ser dito assim. Mas é notório que uma ausência de direitos, uma ausência de garantias, uma ausência de acesso à educação, emprego, à saúde, a emprego, a própria educação leva a uma realidade que nós vamos ter que procurar saídas. E as populações procuram saídas. Nós, no movimento social, encontramos a luta social uma possibilidade de tirar a indignação popular para outra vertente e construir a indignação popular pela luta pela dignidade. A luta por direitos, ela vem nesse ambiente. E é por isso que a gente tem muita fé e muita convicção que nós vamos superar essa violência nos posicionando politicamente. Claro. Para encerrar, Severino, independente de ação do poder público ou não, qual é a avaliação que você faz desses mais de 12 anos, né? 12 anos, você falou? Nós temos hoje 23 anos. 23 anos. De movimento. Sim. Isso. A avaliação é extremamente positiva. Nós construímos... O MTST, ele é o maior movimento urbano da América Latina, o que mais reúne mais pessoas. Nós temos em São Paulo, uma realidade que o movimento é dirigido pelo companheiro Guilherme Boulos e que coloca 35 mil pessoas nas ruas. Isso não é pouco. Isso demonstra que o déficit é gigante, mas mostra também que a capacidade do movimento ela é gigante. E nós temos construído em todas as capitais do país essa demonstração de força política. O nosso saldo, Muniz, que mesmo com as adversidades da conjuntura, com os receios que ela nos traz, o MTST tem crescido, nós temos ampliado. Nós construímos agora um movimento no Paraná, que não existia. Estamos vindo aqui para consolidar. Ele não é muito forte no Sul, de um modo geral, né? Nós temos no Rio Grande do Sul e não estávamos no Paraná. Estamos agora no Paraná, mas no Rio de Janeiro, no sudeste do país, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, que vai para o centro, Goiás, nós estamos com um crescimento expressivo, mas nosso crescimento tem sido expressivo nesses últimos meses. Isso fruto da conjuntura, a gente acredita. Nós vamos estabelecer no Pará, logo mais, estamos estabelecendo aqui no Acre e nos estabelecemos no Paraná. Vamos avançar onde puder avançar, onde tiver gente faltando moradia e com necessidade de construir alimentação, nós vamos construir cozinha solidária e construir luta por moradia em todo o país. Muito obrigado, Severino, pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Sucesso para vocês. Tá nós que agradecemos assim, a abertura, a disponibilidade da imprensa. A gente não vê isso em todo o estado, a gente quer frisar isso aqui, quer reconhecer a importância de vocês aqui e de dizer aos telespectadores que é desse jeito que a gente precisa construir o entendimento, através das possibilidades de falar sobre os lados que a gente consegue identificar o que é que está sendo criminalizado e o que realmente é criminoso. Muito obrigado, bom fim de semana. Seja bem-vindo a Rio Branco. Valeu, Luiz, obrigado. A gente fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, porque amanhã é sábado, depois é domingo e segunda-feira é dia do programa da Jô. Então, todos uma ótima tarde. Agora são 12h15 no ar. Tenham todos um excelente final de semana. Fiquem com Deus, que com Deus nós ficaremos. Valeu. TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.